Marco César, sou médico e eu coordeno aqui Medicina na Vida Real. É um podcast que a gente faz aqui no Cristal Podcast, dentro do Ser Médico Podcast, e a gente procura levar todos os problemas e aflições que normalmente as famílias têm, os pacientes têm dentro de casa e dentro de hospitais, para mostrar para vocês como acontece os problemas na vida de todos nós. Abordar isso de uma maneira onde a gente consiga conversar sobre os problemas que ocorrem dentro da nossa própria vida, dentro da nossa própria casa. Isso é muito importante. Poder conversar sobre os nossos problemas e trazer isso de uma maneira onde as pessoas entendam que elas podem ser ouvidas e poder levar isso para outras pessoas é uma coisa extremamente especial. No podcast de hoje é um prazer enorme porque ele é o pai de um grande aluno que eu tenho na PUC. Aliás, eu tenho uns alunos da PUC da universidade a qual eu dou aula, Universidade Católica do Paraná, aqui de Curitiba, que a gente sempre tem um carinho, uma admiração. E o Henrico é uma pessoa que é um exemplo para mim, um aluno exemplar, ele é amigo, fiel, companheiro, tem as maiores qualidades que um médico precisa ter para realmente ser alguém na vida. Hoje de manhã eu falei com o Henrico, Henrico, pergunte para o seu pai se ele não pode participar do podcast aqui com a gente. E hoje nós vamos falar com o Arthur. O Arthur, ele tem um problema que ele impede de fazer exatamente isso que vocês estão fazendo agora comigo, que vocês estão me vendo. O Arthur não tem esse dom, ou perdeu esse dom durante a vida. E a gente vai conversar com o Arthur. Tudo o que aconteceu, como aconteceu, ele nem sabe direito ainda o que vai acontecer aqui, mas a gente vai tocar isso aqui, porque tenho certeza que toda essa caridade que o Henrico tem com os colegas de sala, com os professores, essa gentileza que ele tem, isso é um dom que ele recebeu, com certeza, do exemplo do lar dele. Então, acho que vai ficar muito fácil da gente conversar, Arthur. Então, primeiro, eu queria agradecer demais você ter aceito, de última hora mesmo, né, esse convite, que para mim foi extremamente especial. E aqui em público mesmo, quero novamente agradecer e parabenizar o filho maravilhoso mesmo que você tem. A gente sempre vê isso, que os filhos realmente são um grande exemplo do lar da gente, né? Então, com certeza. Queria agradecer demais e queria que você se apresentasse. E a gente tem uma coincidência aí de um professor que é um parente seu, que você já comenta aí no início. Então, passa aí para mim quem é você, Arthur, o que você faz da vida, faz um resumo aí do Arthur para a gente conhecer você. Queria agradecer já a oportunidade de estar aqui com você, conversando, contando um pouco da minha história. Eu sou o Arthur Miniti. Você logo no começo perguntou para mim se eu era primo do Haroldo Miniti. E sim, eu sou o Haroldo Miniti, um otorrino que foi bem conceituado no Brasil. Ele foi meu primo. No Brasil e no mundo inteiro, no mundo, né? Vale abrir parênteses aqui, o Haroldo Miniti era o chefe na USP, né? Uhum. Da otorrinolaringologia, o qual a gente tem grandes amigos, o professor Ricardo Bento, o professor Richard Vogels. Fica ruim aqui não falar o nome de todos, mas vou exemplificar desse. E o Dr. Haroldo Miniti sempre foi um referencial muito grande na escola da USP, da otorrinolaringologia. Então, e o Henrico está fazendo medicina, quem sabe ele também siga para otorrino, né? Agora a gente já decidiu, né? Assim, medicina foi uma opção, né? Otorrino é uma obrigação, e depois ele pode fazer o que ele quiser da vida, né? É isso aí, ele falou para mim isso. Acho que democracia é uma coisa que sempre é bem-vinda, né? É bem por aí. O que você faz da vida, Arthur? Eu sou formado em análise de sistema, trabalhei nessa área até 2001, mais ou menos. E hoje eu tenho uma deficiência visual bem avançada. Eu tenho só a percepção de luz e de ambiente assim bem limitada mesmo. Você não chega a ver vultos? Vultos.
Vultos você consegue Sim, ver, porque sim. cruzam na frente da luz, né? Isso, exatamente. Depende de como tiver o posicionamento, eu consigo. Eu nasci com baixa visão, uma baixa visão bem tranquila, era bem suave. Na época, com 3 ou 4 meses, meus pais me levaram ao oftalmo. Você tem quantos anos, Arthur? Eu tenho 51. 51. Então, logo quando você nasceu... 3 ou 4 meses de idade, talvez 5 meses mais ou menos, minha mãe correu já num oftalmo. Nossa, mas é interessante porque eu sou um pouco mais velho que você. E você nasceu onde? Nasci em São Paulo. Ah, você nasceu em São Paulo. Nasci em São Paulo. E como é que a mamãe descobriu isso? Então, eu tenho um pouco de... Hoje eu cheguei a fazer bastante tratamento na época de exercício, né, de estrabismo. Ah, ok. Isso foi o que chamou a atenção na época dela, foi o estrabismo. Apesar que é meio natural as crianças nascerem com um pouco de estrabismo. Isso. E com o tempo esse estrabismo vai se ajustando. E então ela procurou, o pediatra falou, vamos procurar um oftalmo e vamos ver se está acontecendo alguma coisa. Foi aí que a gente foi, a gente foi no oftalmo, né? Era pequenininho, de colo, e foi quando o médico falou que eu tinha um problema visual. Não sabia identificar ainda, na época, em 1971, 72, 71, né? As coisas eram meio recentes. Sabíamos que tinha um problema visual. E o estrabismo era uma das coisas que eu tinha, que eu ia ter que fazer um tratamento quando eu tivesse um pouquinho maior, assim, já com possibilidade de usar tampão ou aqueles... Tinha uns exercícios que você fazia, né, para estimular a visão de um olho com o outro. E isso eu fui fazendo na infância, né, a gente foi acompanhando esse processo. Não tinha um laudo específico na época. Sabíamos também que a córnea ela não tinha se desenvolvido suficientemente, ela era meio atrofiada, e isso não se sabia a causa porque ela era atrofiada, e eu fui convivendo com isso. Mas Arthur, deixa eu pensar, vamos fazer na cronologia do tempo. Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos novos. Mais novos que você? Sim. E fizemos toda a árvore genealógica, né, para saber se eu tinha algum problema. Primeira pergunta que os médicos sempre fazem, se os meus pais eram parentes, tinham alguma proximidade, isso não tinha. Se na família do meu pai tinha alguém que tinha algum problema visual, também não tinha nada além de tipo miopia, que é uma coisa normal, corriqueira. Na família da minha mãe também não tinha nenhum caso grave de poder levar como uma análise para poder ver se tinha herdado de alguém. Então, assim, sabíamos que não veio de nenhum familiar. Foi uma malformação que acabou ocasionando. E né? não tinha, e no começo não foi dito se tinha alguma origem se teve algum processo viral da mamãe durante a gestação? Então, foi na comentado época, foi levantar várias hipóteses, né? Mas não se identificou nada, assim, não chegou a nenhuma conclusão. A mamãe nunca teve nada durante a gestação? Tipo rubéola, coisas desse tipo, não teve nada. Nenhuma doença viral, não, assim, nada. Nada. E durante o parto você não teve histórico de sofrimento? Então, minha mãe, foram partos, tanto o meu como dos meus irmãos, foram todos partos cesárea. Minha mãe... Na época, hoje se faz mais parto normal, mas na época era muito cesárea, não sei se era um conceito da época, assim. Então eu não lembro, não lembro deles serem comentado, tipo assim, da minha mãe ter sofrido para ter o filho. Sei do pós-operatório que tem isso para ela, em termos de anestesia, essas coisas assim. Mas em termos de cirurgia, correu tudo tranquilo. Criança, eu nasci com peso normal, tamanho... a estatura normal, o peso eu não lembro, mas não era nada nem fora do normal, nem muito gordo, nem magrinho, né? Tamanho normal, tudo certinho. Isso aí foi tudo tranquilo. E na hora, assim, não teve aquele amarelão que às vezes as mães falam, assim, aquela icterícia, né? Não, eu não tive. Não teve nada disso. Não. E nasceu, assim, nada perceptível. Nada. Um pouco de estrabismo, mas como é conhecido... No começo, por exemplo, nas primeiras semanas, nem foi levado muito em consideração isso, porque, pelo que eu sei, tem crianças que nascem com um pouco de estrabismo e com o decorrer dos meses, né, isso daí vai se ajustando, né, naturalmente.
mas não foi no meu caso, não se ajustou. Tá, e daí você fez um diagnóstico bem precoce, né? Alguns meses de vida, né? Isso eu acho que deve ter sido uma coisa bem... Eu comecei a usar óculos, eu tinha acho que 6 meses, 6, 7 meses. Era um óculos, ele até dava a volta assim atrás da orelha, na orelha, né? Para não sair do rosto, né? Uhum. E o óculos, assim, não era a solução do problema, mas era uma medida paliativa para tentar incentivar, talvez estimular a córnea, o nervo óptico, né, a desenvolver mais e fazer a evolução. Captar a visão, né? Uhum. Então você começou lá com 6 meses, então você mantinha o estrabismo. Você chegou a fazer aquela parte de... Eu tenho uma médica que é muito amiga minha, a doutora Marcela, ela é médica de estrabismo. Até interessante você falar isso, que eu vou até comentar com ela, esposa do Thiago Lipinski, que ele é oftalmologista também. E você chegou a fazer tampar o olho, Sim, fazer aquilo? Fiz tampão de olho, exercício por 2 horas no dia com o olho tampado, o outro não. E fazia uns exercícios também que eu ia quando na clínica do médico, de colocar o bonequinho dentro atrás da luz, alguma coisa assim, né, para poder ter noção de ambiente. Eu lembro disso, que eu lembro de quando criança, né, de coisas que eu fazia. Isso aí eu lembro. Você lembra quando você ia, bem, daí você começou a época escolar, qual que é a sua primeira recordação da sua, acho que são 2 perguntas, primeiro sua recordação de vida, né? Quando que você lembra que os seus primeiros relacionamentos com amigos, relacionamentos de esporte, como é que foi o relacionamento em casa, a adaptação em casa, como é que era isso, Arthur? Explica pra gente. Em casa, a gente sempre tinha um cuidado com quinas, porque eu me machuquei muitas vezes correndo. Eu tive uma infância normal, andava de bicicleta, meus pais incentivaram a andar de bicicleta, corria, brincava com meus irmãos na praça, assim, não tinha... Você enxergava? Sim, eu enxergava, mas eu tinha algumas limitações. Por exemplo, eu podia estar andando de bicicleta e de repente alguém passar na minha frente. Eu não tinha reação suficiente de visão para saber que a pessoa tinha entrado na minha frente. Então, muitas vezes, cheguei a atropelar pessoas, assim, andando de bicicleta, correndo, eu não via o degrau, caía. Então, tinha essas situações que aconteciam. Você tinha falhas no campo visual, era isso? Falhas no campo visual. Ah, exatamente. Entendi. Então, começou mais ou menos com isso. Tinha algumas áreas do seu campo visual... que eu não pegava. Que você já não... Jogo de bola, por exemplo. Eu não entrava nem em brincadeira de bola, porque... Eu conseguia ver a bola saindo, mas não conseguia acompanhar ela na velocidade que ela vinha. Eu sabia que a bola estava vindo, mas eu não tinha percepção suficiente para poder pegar uma bola no ar ou algo semelhante. É como se fossem esses frames por segundo, né? Exatamente. Você tinha falhas, né? Tinha falhas. Tinha falhas na visão. Que interessante. Então, nessas falhas em casa, por exemplo, tinha esse cuidado de não deixar nada no meio do caminho, para não correr o risco de eu sair correndo e tropeçar, principalmente quando criança, né? E na escola? Você ia na escola normal? Na escola eu ia numa escola normal, sempre, sim, todos os professores sabiam que eu tinha baixa visão, que eu precisava de alguma atenção, então eu sentava na primeira fileira, copiava a matéria da lousa, tranquilo, às vezes precisava de um tempinho a mais, não copiava tão rápido que as pessoas, mas todos os professores entendiam isso era super tranquilo. E eu sempre tive muita sorte em toda a vida acadêmica, assim, tanto na escola, na faculdade. Eu sempre tive pessoas que me acompanhavam, me ajudavam. Estudando, porque eu acabava cansando em fazer longas leituras. Então, as pessoas, às vezes, a gente se reunia, eles liam livros. Minha própria mãe gravava vários livros para mim, para eu poder estudar livros de literatura. A mamãe lia os livros. Sim. E você escutava daí os livros? Sim. Muitas vezes, principalmente na época de vestibular, isso ela ajudou bastante. Ela gravava os livros e eu lia alguns e outros eu ouvia, porque eu não dava conta de ler todo o material, era muita coisa. Eu não tinha a velocidade, assim, uma leitura tão rápida e dinâmica que nem muitas pessoas possuem. Arthur, deixa eu perguntar uma coisa para você. Época escolar, 6, 7, 8 anos, é cruel, né? As crianças, elas não... Então, não tem muito limite, né, em relação a comentários. Como que você lidava com isso? Na minha turma, foi bem tranquilo. Assim, eu tinha
assim, eu me dava muito bem com as pessoas. Então, acabava fazendo amizade com eles e todos me ajudavam muito. O problema maior era com as outras salas, porque eles identificavam que eu não enxergava suficiente, não era bom, então vinha sempre um, passava o pé, punha o pé na frente, eu tropeçava. Isso acontecia algumas vezes. Então sempre teve isso. Mas assim, sempre teve. E você, como é que era? Qual que foi a orientação? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual que foi a orientação da sua mãe, assim, dos seus pais? Você disse, olha, Arthur, você vai para a escola agora. E como que era? Porque no começo, acho que os seus irmãos, acho que brincando com seus irmãos, isso era muito natural, né? Porque já via dentro de casa. Acho que seus irmãos também, não sei se... Eles estudaram junto comigo na mesma escola. Então, querendo ou não, acabava sendo uma proteção. Lógico. Então, todos sabiam que eu era irmão do Thiago, do Fábio, e eles, né, também conheciam um monte de colegas e tal, então o pessoal meio que respeitava. Tinham problemas? Tinham. Aliás, eu nunca descontei, assim, eu sempre guardava. O cara xingava, falavam que eu usava brinco porque o meu óculos, né? Eu era criança, então o óculos vinha até aqui embaixo, ele usava brinco, não sei o quê. Mas eu não dava bola para isso, eu passava por cima. Mas eu tive uma situação uma vez, que na escola mesmo, num final de recreio, e o moleque já tinha me enchido muito, muito. Era na sala do meu irmão, alguma coisa assim. Ele é mais novo que você? Eles são mais novos. Esse moleque era mais novo do que eu, acho que uns 2 anos, talvez 3 anos. Uns 2 anos, pelo menos. Ele passou e me chamou de cego, assim, né? Só que na hora, eu tive uma reação, eu grudei ele na parede. E comecei a bater nele. Eu tinha acho que 9 anos, 8 anos, assim. Eu comecei a bater. E daí nisso começou a juntar um monte de... O irmão do Thiago, o irmão do Fábio tá brigando, e começou a pessoa a juntar, porque todo mundo veio pra me proteger, né? E eu socando o moleque. Era o contrário. Então, eu socando o moleque, os caras queriam, vai, bate, não dá moleza pra ele, não sei o quê. Bom, até aí, beleza, falei, aí chegou o professor, separou, perguntou o que tinha acontecido, e eu falei, aconteceu isso. Ele já tinha xingado algumas vezes, e eu falei, uma hora vai estourar, né? E a hora que estourou, até cheguei em casa, né? Falei, mãe, aconteceu isso. O Henry, ele chamava Henry, o menino. Você lembra ainda? Eu lembro, eu lembro direitinho. Eu falei, ele xingou, ele já tinha xingado algumas vezes, e eu soquei ele na parede, bati ele não, mas você não pode fazer isso, não pode. Eu falei, eu sei que não pode, mas o que eu vou fazer? Paciência tem limite. Então, aí no mesmo dia, acho que depois do almoço, a diretora, a dona da escola, a gente estava numa escola que na época era meia pequena, hoje já é gigante, mas a dona ligou, Márcia, você tem que vir aqui na escola, a gente precisa conversar, teve um incidente, o Arthur fez isso, precisamos conversar, tal. Aí foi, conversou, ela falou, olha, ele já tinha reclamado várias vezes, tal, e uma hora ele ia estourar. E estourou. O menino até na época foi convidado a se retirar da escola, porque ficou uma situação chata, porque ele não ia se enturmar mais, porque eu tinha meus irmãos que estudavam ali, os meus amigos, então, quer dizer, ele ia ficar um patinho feio ali dentro. E acabou saindo, e paciência, né? Vida que segue. Nessa fase, e daí tudo ficou tranquilo. Onde eu fui passar a ter problema de novo, foi quando eu tive que mudar de escola, que eu fui para o primeiro colegial, porque essa escola não tinha ainda o colegial, né? E aí aí eu fui para uma escola onde a turma já era tipo de 40 pessoas dentro da sala, era uma escola muito grande, em termos de espaço, de pátio, em termos de salas de aula, em termos de turma. E a sua visão vinha sendo... Até então estava estável, eu não tive problema nenhum, estava estável. Arthur, qual que é o nome do problema? Hoje eu tenho retinose pigmentar e ceratocone. Esse é o nome da doença que você tem? Retinose pigmentar. É na retina, eu tenho um problema na retina. Tá. E ela vai piorando ano a ano, mês a mês. Ela pode ficar estável por mais 20, 30 anos, como ela pode ir piorando até você praticamente perder a visão total. Assim. Esse é o fim dela mesmo. Não tem tratamento hoje, não existe cura ainda. Existe só acompanhamento. Eles têm, eu acho que você deve saber muito mais do que eu. Eles disseram que tem um esquema de com adenovírus, de colocar uma questão do vírus dentro da retina. Você já ouviu falar alguma coisa disso? Tem várias coisas, tem estudos, né? É interessante você falar isso, porque você deve ter conhecimento dessas coisas. Eu cheguei para os Estados Unidos, primeira vez, em 1980.
eu fui para um dos maiores hospitais que tinha na época em Houston, e lá tinha um médico que era brasileiro e de oftalmo. Hoje ele está no Brasil de novo, de volta, mas ele trabalhava nos Estados Unidos, e eu fui consultar lá para ver se tinha, né, na época... Você tinha 9 anos na época? Eu tinha 9 ou 10 anos, mais ou menos. Fui com meus pais, fui para ver se tinha algo a ser feito, se tinha alguma coisa lá mais avançada, alguma cirurgia, algum tratamento diferenciado, alguma medicação que pudesse tomar. E na época foi dito que não, que a gente só tinha que fazer um acompanhamento. E eu fui levando de boa. Isso aí, eu acabei convivendo com isso. Para mim foi super tranquilo. Não... Você mentalmente entendia bem o seu problema? Sim, entendia. E trabalhava bem com ele? Tranquilo. Isso não era, para mim era tranquilo. Eu conseguia ler, assistia a televisão normalmente. Tinha situações, por exemplo, ir a um cinema, por exemplo, com um filme legendado na época. Eu não tinha velocidade para ler uma legenda quando ela passava rápido. Então eu procurava, ou ia junto, às vezes minha tia ia junto, meus irmãos, assim, e eles iam, às vezes, lendo a legenda para mim, ou falando o que estava se passando em algumas situações, para eu poder ir acompanhando o filme. Então, quem que te deu essa... Porque isso é uma força interior, assim, eu acho que... acho que a gente... Mas... A gente não pode perder a fé, né, a esperança. Eu acho que a gente tem que sempre ir buscando isso, né, a fé, a esperança. Minha mãe sempre incentivou muito, meu pai também. Eles nunca colocaram empecilho, você não pode fazer isso. Então, cheguei a aprender, por exemplo, a dirigir. Minha mãe e meu pai me levavam a gente tinha um sítio num condomínio, eu aprendi a dirigir. Ali, claro, não tinha nenhum risco, nada, mas aprendi. Então, quer dizer, não tinha limites. Meus pais tratavam como se não tivesse nenhum problema visual. Se tivesse que apanhar, apanhava. Apanhava igual, não tinha essa. Se tivesse que tomar bronca, não era porque eu não estava enxergando que... ele não pode tomar. Branca. Não existia, não. Não tinha isso. Era todo mundo igual, todo mundo... Não tinha privilégio para ninguém. E, então, você acha que... acho que é interessante você comentar isso, né? Que você vê que a estruturação familiar mesmo, né? Foi quem te deu forças para você levar uma vida, né, totalmente normal, né? Sim. Porque pelo jeito que você fala, a sua expressão, o seu jeito de falar, você está falando de uma maneira assim como se tudo certo, tá dentro do pacote mesmo, está normal. É super interessante ver essa tua força interior, assim. Por isso que eu te falo assim, teve um fato, sua mãe chegou alguma vez para você e falou assim, ó, senta aqui, deixa eu te explicar o que você tem, se você lembra disso. Não, isso não. Minha mãe, na verdade, aí vamos pro lado da minha mãe, ela nunca muito aceitou, né? Assim, não que ela não ela nunca entendeu por que o filho dela, por que com a família dela. Então, mas lutou, entendeu? Mas é uma coisa que sempre bateu na cabeça dela. Por quê? Porque então foi uma missão, é um destino e tal. Então, assim, mais minha mãe. Meu pai, de boa, nunca... Ele falava às vezes assim, presta atenção que você tem que enxergar direito ali que eu estou mostrando para você. Mas era o jeito dele falar, entendeu? Acho que hoje não falaria mais assim. Não falaria, mas na época... E eu acho que é importante, porque você se sensibiliza, você vai entendendo as situações, senão ficam passando a mão na sua cabeça. Não, ele não vai enxergar, nós não vamos fazer isso. Isso não tinha na sua casa? Não tinha. Não tinha, né? Não. Tinha alguns cuidados, tipo assim... Cuidados, né? A minha cama, por exemplo, a gente dormia os 3 no mesmo quarto. Então a minha cama era que tivesse um acesso mais fácil, assim, sem tanto obstáculo no meio do caminho. Então esses cuidados tínhamos. Então eles tinham comigo. Meus irmãos aceitavam de boa, não tinha nenhum problema, tranquilo. Se tivesse que brigar, brigava? Brigava direto. Se tivesse que brigar, batia, saía. Não tinha conversa? Não tinha. Todo mundo brigava com meus irmãos, a gente vira e mexe, não tinha. Hoje todo mundo cresceu, evoluiu, mas na época, quando 9, 10, 12 anos, não tinha. Tivesse que dar uns tapas, todo mundo apanhava, eu levava, eles levavam. Arthur, pelo que deu para ver claramente que, lógico, que a estrutura de pai e mãe você teve, isso é uma coisa super importante. Muito. E você acha que a coragem da sua mãe e do seu pai, vamos dizer assim, coragem, não sei se é o seu termo que eu vou usar, vê se você consegue entender o que eu vou te perguntar, em ter mais filhos.
né? Porque com certeza devia ter passado. Eu acho que deve ter passado, né? Deve ter passado pela cabeça eu acho deles, que deve ter, né? com certeza. Porque você com não tinha um certeza. diagnóstico, né? Com certeza. Qual que é a diferença de idade de você e dos seus Nós irmãos? temos, eu sou de 71, o Thiago é de 73 e o Fábio é de 75. Você vê quase um atrás do outro, um né? ano e meio, 2 anos, Aham. não chega a dar 2 anos, na verdade. É quase 1 ano e 8 meses, assim, mais ou menos. É pertinho. E você vê o quanto foi importante a coragem e a determinação da família ter permanecido unida, Sim. né? E ter tido mais 2 irmãos, eu acho que com certeza essa junção entre os 2 irmãos que deviam ficar batendo em você e você batendo neles, foi te dando energia e força para você criar essa personalidade assumida dentro do seu problema e poder tocar a sua vida dentro do ambiente familiar, né? Com certeza. A família é muito importante nessa hora. E eu acho que não é só protegendo, né? Porque assim, tem muita família que protege, ele não pode fazer isso, ele não pode fazer aquilo outro, ele não pode sair, ele não pode estudar. E eu acho que isso, graças a Deus, na minha família não teve. Foi tudo ao contrário. Foi uma vida normal, foi um filho normal ali. Claro, tinha limitação visual, mas isso não era um empecilho para estudar, não era um empecilho para andar de bicicleta, andar a cavalo, nadar, correr na praça e brincar junto com todo mundo. Até a questão de jogar bola, acho que era até perigoso mesmo, né? De levar uma bolada, alguma coisa então, mas assim, às vezes sentido, eu entrava, né? às vezes a gente jogava futebol, brincava assim, só que o que acontecia? Tinha sempre os amigos que protegiam. Então tinha meus irmãos, ou amigos. Então, assim, sabe quando você entra numa brincadeira que você é o café com leite ali, mais ou menos? Então eu tava ali no meio. Aliviavam. Só que todo mundo ajudava, entendeu? Então ninguém ficava bravo se eu fizesse alguma coisa errada, todo mundo entendia e sempre tinha alguém ajudando. Isso era uma coisa natural, não era... Eu acho que hoje, nos dias de hoje, acho que seria muito mais complicado. A molecada hoje, a aceitação disso, eu acho que seria um pouco mais difícil. Mas isso a gente já vai chegar lá. Espera aí que a gente está indo para mudança de colégio. Tá, e daí você mudou de colégio. Mudei de colégio, aí vida nova, né? Ambiente novo, um colégio totalmente novo. Então... Minha mãe teve o cuidado de ir ao primeiro dia na escola comigo. Seus irmãos não mudaram? Meus irmãos não, porque eu saí primeiro. Lógico. Eu fiz a 8ª série e fui para o colegial. Eles ainda estavam na sétima e sexta série. Sétima e quinta série, alguma coisa assim. Então, eles estavam atrás. Então, minha mãe teve cuidado, fui na escola, eu conversei com a coordenadora, falei quais eram os problemas. Tinha algumas situações que a minha mãe falou assim, olha, na outra escola ela já sabia como encarar a prova, então as provas já eram com letras normais, não era nenhum xerox pequenininho, então só que nessa escola a gente poderia correr o risco de ter algo diferente. Então, por exemplo, eu cheguei a começar a ter prova onde eu tinha textos xerocados bem pequenininhos, com letras bem miúdas. Aí eu cheguei para minha mãe e falei, nossa, a letra estava miúda, muito pequena. Daí minha mãe foi, conversou na escola, falou, olha, quando tiver textos muito pequenos, a gente precisa fazer uma prova um pouco mais ampliada, com as letras, para poder ficar mais fácil a leitura, para poder render e tal. E a escola aceitou de boa. Eu não tive nenhum problema de adaptação dentro da escola. Tive problemas com alguns alunos dentro da escola, até o dia que eu também briguei com um cara ali. Né, porque a hora que você bate você acaba, querendo ou não, impondo respeito, entendeu? Os caras falam, pô, o cara aqui não enxerga, mas ele desceu a mão no moleque aqui, então... Você fez luta? Chegou a fazer luta? Não, mas a gente brincava muito de luta, pois sabe? Porque tem irmãos, né? Então a gente brincava muito de luta livre. Então tinha um amigo do meu irmão que lutava judô, então a gente ia brincar de judô, ele ensinava a gente a brincar, lutar e tal. Então, você acaba... Quando você tem irmão, você aprende a se defender, né? É isso aí. Você aprende a bater, aprende a, né? Não que você vai brigar para machucar, né? Mas brinca, sempre sai uma brincadeira de mão, de lutinha. Então, você acaba brigando, aprendendo. Você acha que todo esse... É interessante a gente comentar isso, né? E te ver assim que... Você vê que várias fases você passou, várias agressões, não por questão física, né? Mas para as questões de agressões verbais mesmo, né? E mesmo aquele menino que o Henry, que falou assim, cego, né? É interessante você ver isso como o problema de receber essas adversidades, né? É uma coisa que vai muito da gente, porque você deve ter sentido
muitas vezes essa limosidade em relação de comportamento social, né? Muitas vezes, né? Isso é bastante vezes. Isso te revoltou na vida? Você é uma pessoa revoltada? Graças a Deus, não. Eu sou uma pessoa de bem com a vida. Não fico revoltado com isso. Hoje acontece várias situações, às vezes, que acontece e eu levo de boa e brinco, às vezes, com a situação e tranquilo, de boa. Não tem, e na época que você era mais novo, também você tinha isso? Nunca fiquei revoltado, assim. Claro, você não gostaria de o cara te xingar de, pô, seu cego, você usa brinco. Eram coisas que, você, pô, foi um idiota, meu, mas beleza. E deixava quieto. E até um dia que, né, a hora que chega uma hora essa história, então você acaba sempre descontando em alguém. Aí esse um vai ser a vítima. Mas E você chegava em casa e conversava com a sua mãe, ou com os seus irmãos, ou com o seu pai em relação sobre isso? Sobre isso? Acho que meus irmãos, às vezes, que passaram pé, assim, mas eu tinha que meio que policiar, falar também, porque eles tomavam as dores. E se precisasse eles irem bater no pessoal, eles iam, entendeu? Então, eu tinha que tomar cuidado, às vezes, de ficar inflando essa situação, porque eles contavam para os amigos, e todo mundo ia proteger o Arthur. Não, Arthur, não, ninguém vai mexer com o Arthur. E assim era a situação. Pra você ver como, que legal, né? A gente está passando por uma estruturação familiar que você tem, né? Uma estruturação de amigos, né? Como é que é importante você cultivar amigos, né? Isso é importante. Pô, super importante, né, Arthur? Você vê que, lógico, a gente está levando a situação para um caso muito extremo, né? Numa situação de uma deficiência visual, igual você tem, né? Mas olha como é importante mesmo você aprender a fazer amigos, né? Aprender a selecionar amigos, né? Quando eu mudei de escola, era um dos receios que eu tinha, novos amigos, né? Porque na minha primeira escola, eu cresci ali, entrei ali como primeiro aluno, primeira escola, desde o maternal 1, lá, desde pequenininho. Então, cresci junto com todo mundo. A minha turma foi até a 8ª série, todo mundo, mesma galera. Entrou um, outro, saiu outro, mas 90% foi o curso, o período todo até a 8ª série. E quando eu fui para o colegial, o primeiro colegial, esse era o medo. Amigos novos, como que vai ser a minha aceitação com essas pessoas, né? Mas graças a Deus, eu acho que... Como é que foi? Conta aí pra gente. Tive anjos, né, que apareceram e acabei fazendo amizade com algumas pessoas logo no começo, primeiro dia, segundo dia. E essas pessoas nunca chegaram e falaram assim, mas você não enxerga, tá? Eles perceberam a limitação, então eles estudavam comigo, liam livros junto comigo e nunca chegamos a tocar num assunto, mas... E qual que é o seu problema? Sempre foi tratado como uma coisa natural, assim, para eles, né? Depois, claro, mais para frente, a gente foi conversando, tá? Eles foram aprendendo algumas situações, entendendo. Mas eu tive, graças a Deus, no colegial todinho, eu tive pessoas que estudavam comigo, faziam trabalho em grupo comigo e sempre estiveram me ajudando ali para... E as provas eram individuais para você? Tudo individual? Sempre, igual a todo mundo. Aí não tinha preferência nenhuma. A única coisa que foi tomado cuidado nessa autoescola é que quando tivesse textos xerocados que fossem textos pequenos, que ampliassem esse texto para que eu pudesse ler com uma velocidade tranquila, sem ter que ficar sofrendo ali para fazer as leituras. Isso foi entendido pela escola, foi de boa. Os professores também tratavam naturalmente como assim, como se eu não tivesse nenhuma deficiência visual. Claro, eles perguntavam: você está dando para ver aqui, tá tranquilo, tal, beleza? Eles tinham essa preocupação, mas não viviam em função disso, entendeu? Se você tiver algum problema, você que fale. Você que fale, entendeu? Então isso era bem... E a gente já era maior, né? Já 15, 16 anos, então não tinha mais aquele pegar na mãozinha, então... Era uma vida nova, você tinha que se virar. E o pessoal que estava ao meu lado, às vezes copiava a matéria, tirava xerox quando não dava tempo de copiar a matéria. E isso para mim era super tranquilo. Eu não tinha nenhum problema de não dar tempo de copiar a matéria, ia ficar mal, putz, eu não consegui copiar, fiquei chateado e tal. Não, o pessoal já sabia, eu falava, depois você me presta o caderno, eu vou tirar xerox e tal. E tranquilo, para mim era de boa. Arthur, e vida fora da escola? Como é que era? Vida social? O que você se limitava? Você se restringia? Eu saía, a gente ia muito com as coisas assim, a gente fazia amizade, a gente tinha festas, né, que o pessoal ia. Eu não era muito de frequentar muitas festas. Mas por você? Por mim, eu não Por você, não do seu jeito? Muito, eu não curtia. Mas às vezes o pessoal enchia, eu ia tal, acabava dormindo na casa do pessoal.
Mas era tranquilo. A festa de amigos dos meus irmãos também, eu ia, e que a gente tinha algumas famílias que assim que estudaram todos juntos, todos tinham 3 filhos, assim, os pais, né, tinham 3 filhos, então tinha 3, 4 famílias, 5 famílias que acabamos ficando assim, a gente ficou amigo, principalmente oitavo, primeiro colegial, segundo colegial, todo mundo era muito amigo. Então tinha um fazia aniversário, todo mundo ia. Então eu convivia. Para mim era tranquilo, não tinha nenhum problema. Arthur, Era você super sossegado. sempre quando se comenta, tem um, igual você falou assim, sempre anjos na sua vida, né? Deus vai preparando as coisas, né? Aham. Quando sair sozinho, você tinha essa preocupação? Sozinho, Sozinho, eu nunca sozinho. eu sempre saí com algum amigo. Sempre, né? Nunca, Colégio, essas coisas. sempre. Existia uma Que nem a limitação. gente ia tomar, principalmente na segunda escola, que tomar lanche era fora da escola, tinha os barzinhos fora, assim. Eu sempre ia estar junto com eles, entendeu? Aham. A gente andava junto. E para mim isso não era um problema. Eu não me sentia incomodado com isso. Pra mim era tranquilo. E nem eles ficavam incomodados de eu estar junto. Então, era uma coisa natural. Para mim era tranquilo. E quando ia ter algum evento, alguma festa, me convidavam, como todos, assim. E eu ia, alguns, outros eu não ia, e tranquilo. Era de Você boa. passou algum aperto Aperto que você lembre? Alguma coisa assim alguma situação de aperto, de, sei lá, de rua, de barulho, Não, isso de não. não ver, Não, isso não. Cheguei até a pegar ônibus para voltar para casa, assim. É claro, era sempre uma preocupação de conseguir ler as coisas na mesma velocidade e tal. Mas era assim, não tinha problema. Às vezes tinha amigo meu que voltava de ônibus também, a gente voltava junto, eu descia num ponto, ele seguia em frente. Mas assim, nunca passei nenhum aperto assim, de falar, putz, me perdi, e agora, o que eu faço? Mesmo porque na época nem existia celular, não existia nada, né? Aham. Então, era orelhão, se você Aham. perdesse, tinha que usar fichinha de orelhão. Mas era tranquilo, eu não tive essa situação assim de me perder. Qual que você acha que nesse período todo da sua vida, o que é estrutura hoje a nível de Brasil para um paciente que é um deficiente visual? Existe? Eu acho que as coisas evoluíram bastante em termos de tecnologia, softwares, né, que falam, softwares que fazem leitura, aplicativos que direcionam, que guiam você em ambientes, em pontos de ônibus, falar qual é a linha de ônibus que passa aqui, ele te avisa quando é que o ônibus está chegando. É claro, nunca vai ser 100%, sempre vai depender de alguém poder, o motorista ter certeza que ele parou, essas situações. Então, hoje a tecnologia avançou muito. Eu acho que na minha época não tinha isso, não tinha celular, não tinha as opções de vídeo com audiodescrição, né, que hoje tem, descrevendo todo o cenário, os ambientes, museus com acessibilidade, onde você pode tocar numa obra, pode colocar um QR Code no celular e você consegue saber, ele descreve para você tudo que está salvo naquele QR Code, todos os detalhes daquela obra, então você está totalmente incluído na sociedade, né? Na minha época, assim, em 1980, 82, essas coisas não tinha, estavam muito caminhando. E eu também não precisava dessas tecnologias, eu não usava, não tinha necessidade disso. Eu conseguia chegar no museu, conseguia ler aquela placa que estava ali, conseguia estar incluso na sociedade. O meu problema começou mais em 2000, 2001, foi aí que De repente as coisas começaram a piorar. Começaram a mudar. 2000, você Fiz tinha faculdade, 30 anos. Tinha 30 anos. Fiz faculdade, acabei minha faculdade em 93 ou 94, fiz análise de sistema, mexia com computação já desde pequeno, adorava computador. Faculdade foi um ambiente também assim bem adverso para mim, muito grande, né? Eu estudei na FAAP, com certeza alguém deve conhecer. É uma faculdade grande. Tive amigos que eu fiz logo no primeiro, segundo, terceiro dia, assim, então pessoas que acompanhavam, andavam junto comigo, a gente ia tomar lanche, voltava, estudava junto, fazia trabalho junto, então, assim, novos anjos surgiram na minha vida na época de faculdade e que facilitaram, assim, a conclusão do meu curso, né, porque a faculdade é um ambiente, assim, é bem mais diferente do que um colégio, né? O professor entra, te dá matéria, não vai nem, muitas vezes nem sabe quem é você, o que aconteceu com você, ou se não aconteceu alguma coisa, ele joga a matéria lá, você estuda, se vira, passa e segue em frente.
Então, eu tive anjos de novo que me ajudaram, tanto na época dos estudos, nas provas e para acabar me formando. Aí minha vida continuou, né, 93, trabalhando, comecei a trabalhar, e por volta de 2000, 2001, casei em 97, né, por volta, tive o Henrico em 99. A preocupação de quando o Henrico nasceu era saber se ele trouxe algum problema visual. Essa era a próxima pergunta. Foi aquele. Daí todo mundo, não vai levar ele no médico agora, porque se ele pode ter problema, não sei o quê. Eu falei, não, mas se tiver problema, a gente vai tratar ele cedo. Vamos enfrentar. Se tiver que ser, tem que ser, vai ser. Aí, na época, o pediatra indicou. E a sua esposa do seu lado, sim, entendeu todo mundo, completamente? De boa. Aí o pediatra indicou um oftalmo, oftalmo pediátrico, né, na época. Ele tinha acho que 3, 4 meses, pequenininho. A gente foi na consulta, dilatou pupila, chorou, tal, fez tudo. Aí falou, olha, não tem nada. Tudo tranquilo, visão normal, a córnea está tranquila, formação está tudo correto. Vamos acompanhando. É importante, vamos acompanhando. Mas, a princípio, tudo perfeito. Quando ele começar a gatinhar, veja se ele está vendo formiguinha, está vendo os negócios no chão. Vai vendo se ele está respondendo com a visão. E foi tudo tranquilo, fizemos acompanhamento. De vez em quando eu vou no médico, o Henrico também vai junto mais para acompanhar, por desencargo, assim, para saber se está tudo tranquilo. E, graças a Deus, não tem nada. E não teve nada, né? E não tem nada. E seguimos em frente. Aquela pressão, assim, todo mundo ficou com medo. E se tiver, vamos enfrentar. Mas você sentia esse risco ou no fundo do seu coração você sabia que não? Eu acho que não tinha nada. Porque, assim, na minha família ninguém teve problema. Nem no lado do meu pai, nem no lado da minha mãe. Meus irmãos também, de boa. Não tiveram nenhum problema. Meus primos não tinham. Eu falei... E tudo família grande, né? Família grande. Nós somos em 3, meu pai tinha 2 irmãos, minha mãe tinha 5 irmãos, então era grande, não tinha a situação de não ter mais primos, né? Então a gente, falei, eu acho que não tem, mas vamos, né? Por desencargo de consciência, eu acho que a gente tem que correr para saber. E realmente não tinha nada e foi tranquilo, foi de boa. Arthur, e em 2000 as coisas começaram a piorar? Então, aí em 2000 mais ou menos, eu comecei a ter a minha visão bem embaçada. Eu já estava tendo dificuldade para ler a tela do computador. Eu já não estava conseguindo. Então, coisas que eu não fazia no computador, eu comecei a ajustar no meu computador. Mudar o fundo da tela, por exemplo. O Windows tinha na época a tela meia branca, esbranquiçada, quando você ia navegar na internet. Eu tinha que colocar um fundo preto para poder conseguir enxergar a letra. E eu comecei a ver que não estava legal. E eu comecei a perceber que estava embaçada a minha visão. E eu tinha consulta de rotina, tal, e eu fui. Inclusive esse médico que eu fui consultar era o que me atendeu nos Estados Unidos em 1980. Ele tinha voltado para o Brasil. Ele tinha voltado para o Brasil, né? Eu fui, ele atende em Belo Horizonte. Eu fui para lá. E foi que ele falou que eu tinha tido um derrame no olho esquerdo. E minha visão sempre, os dois olhos... Você teve um derrame no olho esquerdo? Tive um derrame no olho esquerdo. E tinha um que era melhor ou pior? Meu direito era melhor. Era o dominante, né? Era melhor. Só que, para eu poder conseguir ter uma visão... que meu olho sempre tremeu bastante, né? Eu sempre tive muito nistagma. Para ele poder ficar estável na leitura ou na enxergar a coisa, eu tinha que sempre estar com os 2 olhos funcionando a contento. Senão, quando eu ficava com quando aconteceu, né, que eu fiquei com um ruim, aí eu comecei a ter problema de visão mesmo. Aí eu comecei a não ter mais campo visual, eu comecei a ficar complicado. Aí eu fiz uma cirurgia em 2001. O Henrique era pequenininho, era um ano e meio. E essa cirurgia não deu certo. Acabou, assim, falou que era tranquilo, era uma coisa rápida, coisa de 1 hora, a gente ia remover o vazamento de sangue. Não era nada a olho nu, era tudo... não dava para perceber que eu tinha tido um derrame. Só através dos exames de oftalmo, né, com o telescópio, essas lupas que eles usam, deu para identificar. Aí fiz a cirurgia
Infelizmente não correu como eu deveria, como todos estavam esperando, nem o médico, nem o que eu esperava também. Por quê? O que aconteceu, Arthur? Aí acabou não voltando a visão no nível que tinha que voltar. Ela ficou realmente bem complicada, então tipo assim, Ela piorou depois da piorou cirurgia? bastante, muito. Então aí eu não. Mas o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Eu sei que, assim, removeu o coágulo que tinha, as coisas que tinham, né? Acho que e não correu o que, assim, o médico falou assim, isso é rápido, a gente faz essa limpeza, faz tudo isso com laser, né? Com microscópio e tal. Eu lembro que eu até acordei um pouco no meio da cirurgia. Ele falou, não, falta pouco. Aí sedaram mais um pouco. E quando voltou assim, ele falou, agora tem um tempo de recuperação. Eu fiquei com tampão acho que 1 dia, 2 dias. Tomei ponto também interno, né? Assim, bem. Para ele, assim, a pálpebra. cirurgia tinha corrido um Tudo sucesso. tranquilo. Ele falou, daqui você vai embora, daqui uma semana, 10 dias você volta para Belo Horizonte, para a gente ver como que tá, e a gente vai fazendo esse acompanhamento para ver como que vai correr. Aí quando eu voltei, aí ele foi fazer os testes visuais, né? Tá enxergando, tá? Eu só tinha a percepção da luz, eu não conseguia mais ter a definição de letras. Antes eu tinha a definição de letras como se fosse com uma folha de seda. Ela estava embaçada. Aham. E ele tinha que tirar essa situação, essa folha de seda que estava ali embaçando, a cirurgia era para resolver. E não resolveu e piorou, né? Aí começou. Aí acho que foi uma fase mais difícil, bem mais difícil, porque eu trabalhava, tinha uma vida assim independente, assim, de trabalho. Então você começa a ficar incomodado. Eu já não conseguia mais mexer no computador. Dependia muito das pessoas no trabalho. E já no trabalho aí a coisa não é tão igual a quando você está numa faculdade ou quando está no estudo, porque as pessoas, querendo ou não, cada um por si, Deus por todo, né? Não vou ficar aqui cuidando de ninguém. Eu tive essa situação. E na época eu até esperei acho que 1 ano mais ou menos e comecei a ficar preocupado, porque eu tinha o Henrico, a gente tinha que sustentar ele. Na época minha esposa tinha parado de trabalhar, mas foi uma situação que nós pensamos junto, porque ela estava cuidando do Henrico e eu estava trabalhando, estava bem de emprego, estava trabalhando, ela precisava trabalhar e ela queria pegar essa fase do Henrico pequenininho até ele ir para a escolinha e tal, e de boa, a gente tinha acordado isso. Só que as coisas mudaram um pouco. Uhum. Porque o Henrico era novinho, né? O Henrico era de 99, foi em 2001, tinha 2 anos. Quase 2 anos. Uhum. E aí eu tive que sair da empresa. Você teve que sair da empresa? Porque assim, para mim era uma situação nova. Eu ia ter que me reinventar. Eu não conseguia mais mexer no computador. Eu não conseguia mais ter aquela independência que eu tinha de leitura. Eu não conseguia mais fazer leitura de livro. Não conseguia mais mexer no computador. Assim, as coisas pioraram consideravelmente. Então você fica mal. Você começou a falar, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer? Como que o pessoal vai aceitar? Porque até então eu tinha um problema visual, mas muitas pessoas nem percebiam. Entendeu? Eu podia entrar numa sala ali, ler um livro, ler a pauta da reunião, fazer uma reunião, e a pessoa, ela não podia até não perceber. Ela ia perceber se de repente ela estendesse a mão rápido para mim, eu não visse que ela tinha dado a mão, e daí ela ia ficar sem graça, e talvez nesse momento ela ia perceber. Então eu saí da empresa, e aí bateu aquele desespero, o que fazer? Né? Como fazer? Você saiu da empresa mesmo, mas você saiu por causa da limitação mesmo? Por causa da minha visão mesmo. Do trabalho mesmo? Trabalho não, mesmo. Sim. Do trabalho. Não, a empresa não fez nada, eu saí. Na época, a minha mãe principalmente, começou a correr atrás de soluções para o computador, porque até então não tinha necessidade de nada, né? Então, para mim, era tudo novo. Para a família, agora era uma outra situação, uma situação nova para todo mundo. Minha mãe ela já conhecia a Dorina Noil, que era uma fundação referência Brasil, de um instituto de cegos, né, que fala. Ela procurou a Dorina, perguntou, foi interar de assuntos, tal. Daí falaram que tinha um software que colocava no computador,
que a pessoa podia usar o computador, ter uma vida normal usando o computador. Aí eu pensou, putz, arranjei a solução para o meu filho. Ele é formado na área de sistema, ele adora a computação, vamos colocar lá e vamos Vida que segue. vida que segue. Aí colocamos o software, comecei a aprender, né? Você começa a aprender porque você mexe tudo diferente. Usa o computador com leitor de tela de uma forma diferente. Eu não uso o mouse, daí uso o teclado, uso a tecla Tab, a tecla setas de direcionamento, seta para cima, seta para baixo. E eu fui aprendendo. Na época, 2001, 2002, 2003, né, você fica meio mal, eu fui aprendendo, acabei tendo apoio da minha esposa, da minha mãe, de família, todo mundo, né, ajudando, amigos, vindo em casa, convidando para sair, passear e tal. E a sua cabeça como é que estava, Arthur? Na época estava mal, né, a gente fica... Principalmente parte financeira, né? Porque você para de trabalhar, você vai fazer o quê? Você tem uma criança, 2 anos, 1 ano e meio. O que você vai fazer? Você tem a casa que você mora, você paga. Né? A gente tinha acabado recém-casado, 3 anos de casado, 4 anos de casado, apartamento pagando, né? Carro pagando. Você está começando a sua vida, né? Você está começando. E a sua esposa? O que ela falava? Não, ela incentivava, falou que não era para desanimar, que tudo ia dar certo. Na época, falou que era para ter fé, esperança, que tudo ia dar certo, tudo ia se encaixar. Família novamente, né? Família novamente, sempre. Aí eu conheci o software, eu comecei a mexer no computador de novo, comecei a ficar animado assim, comecei a conhecer alguns fóruns de discussão na internet, para poder saber aprender a usar essas ferramentas. E aí fui vendo que, tinha muita gente que não enxergava, estava ali trabalhando, né? Tinha se reinventado. Tinha pessoas que já tinham nascido cegas desde o primeiro dia de vida e hoje eram engenheiros, né, de informática, trabalhavam assim. Eu falei, então eu vou abraçar isso. Você viu uma luz no fim do túnel, né? Eu vi uma luz. Literalmente, né? Eu vou abraçar isso e vou correr atrás disso. E eu comecei a ir atrás dos softwares que eu usava no computador. Aí eu falei, o pessoal falava que usava celular. Eu falei, mas como que você usa celular? Não, na época era Nokia que tinha, celulares da Nokia. Não, o celular da Nokia dá pra gente usar, tem um software que vende, que você coloca, se instala, ele vai falar tudo para você. E eu fui conhecendo as coisas. Até então eu não conhecia a Braille, não conhecia a lupa eletrônica, não conhecia nada dessas coisas que hoje eu trabalho, né? E aí foi até que um dia eu caí num fórum de discussão onde eu conheci uma pessoa do Rio de Janeiro, de Portugal, que trabalhava com esses softwares. E eu comecei a aprender. Eu falei, vou me dedicar nesse software. Eu vou aprender como que usa, que a gente chama leitor de tela. Eu vou aprender, chamava JAWS, é um software pago. Eu falei, vou aprender a usar essa ferramenta e vou fazer alguma coisa com isso aqui, né? Comecei a aprender, comecei a ensinar o próximo, né? O pessoal que estava chegando, mas como é que eu uso isso aqui? Tá? E comecei a ensinar e falei, tá aí um caminho que eu posso seguir. O software do celularzinho também era software pago, esse cara de Portugal que vendia. Aí eu comprei o meu. Aí o pessoal, mas como que você conseguiu? Tal, não sei o quê. Na época de 2007 ainda, 2008, não era tão normal cartões internacionais para fazer pagamentos, essas coisas. Eu falei, eu vou começar a comprar e vou ser intermediário. E eu comecei a fazer isso para as pessoas. Na época eu usava PayPal e não era todo mundo que tinha conta internacional, de cartão. Então eu falei, vou fazer. E eu fazia isso. E eu pegava o rapaz lá de Portugal e vendia para as pessoas. Só que não, eu ganhava assim, tipo, R$20, R$30, mas comecei. Aí eu vi um nicho de mercado. Aí eu conversei com a Lúcia, né? Falei, vamos tentar trabalhar com isso. Porque o Brasil está crescendo com a inclusão, né? Eu comecei a me inteirar nos assuntos, comecei a ver que iam começar a surgir leis que precisavam colocar pessoas para trabalhar, um monte de coisa que o Brasil estava evoluindo, que lá fora já tinha, mas aqui estava evoluindo. Foi aí que, acho que em 2009, 2010, eu criei a Tecnovisão, que foi a primeira empresa que a gente criou. É uma empresa especializada com tecnologias assistivas, né? Tecnologia assistiva para pessoas que não enxergam. Tanto ela baixa visão, que são lupas eletrônicas, ampliadores, vídeos ampliadores, ou para aquelas que são totalmente cegas, que são as linhas Braille, computador Braille, impressora Braille e os softwares para as pessoas que são baixa visão, que amplia a tela do computador,
e o software leitor de tela, que é para as pessoas que não enxergam. Tá, mas doutor, mas explica melhor, o que é isso então? Então, me fala assim, um paciente que ele é um paciente que é deficiente auditivo, uma criança que seja um deficiente auditivo, esses programas eles começam a ser aplicados desde quando? Então, é deficiente visual, né, se quiser. Deficiente visual, desculpe. Então, hoje, a criança que nasce cega, ela geralmente aprende o braille, né? Tá. Já na sua fase de alfabetização dos seus 5, 6 anos. Então ela aprende o braille. Você desenvolveu o Braille? Não, o Braille Não. é o Louis Braille que desenvolveu. Não, eu sei, mas você lê Não, Braille. não. Então, vamos lá. Quem nasce deficiente visual é alfabetizado em Braille. Quando você é adulto, eu perdi a visão, comecei a ter problema de visão crônico com 30 anos, 32 anos. Você não consegue desenvolver a sensibilidade nos dedos para você poder fazer a leitura do Braille. Eu sei algumas letras por causa dos equipamentos que eu vendo, já até decorei assim o posicionamento das palavras, mas a leitura em si ela tem que mais começar complicada. na infância. Tem que começar na infância. E a sua audição, ela é diferenciada ou não? Dizem que sim, né? Que eu escuto demais, mas... Mas você sente isso? Eu acho que eu tenho uma facilidade de escutar, assim. Eu acho que isso eu sempre tive, assim. Eu acho que a audição é um pouco mais apurada, assim. Eu escuto tranquilo, assim, com mais facilidade. Então, qual que seria a orientação, assim, só para a gente entender? Então, uma criança que os pais percebem que é uma deficiente visual. Então, se ela não enxerga, que já nasce não enxerga nada, fez exame desde criança e não enxerga, ela tem que aprender Braille. Querendo ou não, a criança tem que aprender o Braille. Só existe uma forma dessa criança amanhã, com 18, 20, 30 anos, ela está trabalhando, está fazendo faculdade e ela saber escrever corretamente é sabendo o Braille. Porque ela vai ler em Braille e ela vai escrever. Ela pode até, nos seus 20 anos, 22, não usar mais o Braille, mas se ela não aprender o Braille, ela não vai saber escrever corretamente as palavras. Vão escrever casa com Z, por exemplo, que eu vejo muito. Pessoas que não aprendem o Braille desde criança acabam abandonando o Braille. Então, não, eu sei que é uma coisa que cansa às vezes, pode ser talvez até chato. Os pais às vezes têm preconceito de não querer que a criança aprenda. Não, usa a voz só que aprende, mas não é a mesma coisa. A criança tem que aprender o Braille, é mandatório. E quando um professor falar que o Braille vai morrer, que o Braille acabou, por favor, não vai acontecer isso, é imprescindível o Braille. Até para a própria plasticidade cerebral, exatamente, né, Arthur? Você precisa disso, né? O Braille é um fator, é o começo da conversa mesmo. Conversa. E a criança que é baixa visão, aí tem as lupas, né? Muitas delas, uma lupa... O que é lupa? A lupa, você imagina uma... Tem aquela lupa de cientista, né, que a gente brinca, né? Isso, que é aquela redonda, tá. Que amplia 2 vezes, 3 vezes. Às vezes, para algumas crianças, isso daí é suficiente. Mas tem tecnologia mais avançada, que é como se fosse uma tela de celular, por exemplo, a menor é uma tela de celular, onde tem uma câmera atrás, e você coloca sobre o livro e ela vai reproduzindo toda aquela imagem usando o contraste, o preto no branco, o branco no preto, o vermelho no azul, para chamar atenção às letras. Então a criança usa esse recurso para fazer a leitura. Tem crianças que fazem leitura de livros, longos livros, usando a lupa, estudam para vestibular, para provas, tudo usando a lupa eletrônica, e hoje é sucesso. A gente tem várias histórias de sucesso dentro da empresa com essas tecnologias. E a empresa que você trabalha hoje, ela trabalha com isso? Trabalha com isso, exclusivo com produtos para pessoas com deficiência visual. Exclusivo para isso. Eu dou capacitação, a gente dá capacitação dentro de empresas para poder receber essas pessoas que vão usar essas tecnologias. A gente dá capacitação para utilizar essas tecnologias. A gente faz uma consultoria para indicar qual é a solução mais adequada para aquele público que eles vão receber para trabalhar tanto na empresa ou numa universidade, numa escola, né, para poder receber um aluno que seja de baixa visão ou deficiente visual. Quais são as tecnologias que você precisa ter aqui na sua universidade para poder receber a criança cega, ou a criança baixa visão, ou o adolescente, ou o adulto deficiente visual. Então a gente faz toda essa triagem, essa consultoria para o pessoal.
E, em paralelo a isso, a gente comercializa os produtos. Os produtos são todos importados. O Brasil não fabrica essas tecnologias, infelizmente. Falta muito ainda incentivo do governo para a gente poder ter isenções de impostos, para poder baratear esses equipamentos. Para importar É tudo importado. Tudo importado. Tudo importado. Uhum. E vem da onde, Arthur? Tem os Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Inglaterra, Canadá. Tem vários países, bastante. Arthur, dentro de um lar assim, o que você acha que acaba sendo mais importante quando há uma identificação de uma criança com uma deficiência visual? O que você... Acho que a primeira coisa que os pais têm que ter em mente é não tratar como coitadinho. Eu acho que isso é uma coisa que acontece muito nas famílias. E não é porque ele tem uma deficiência visual, aí pode ser visual, auditiva, intelectual. Ele não é um coitado, ele está ali, ele vai vencer. Precisamos de apoio para algumas situações, mas ele tem que aprender a se virar. É tipo assim, não, você não vai esquentar o seu leite. Mas por que não vai esquentar? Não, porque é difícil. Mas é difícil por quê? O que é difícil para ele? Ele não vai conseguir mexer no micro-ondas. Então vamos fazer uma forma do micro-ondas ter alguns pontos ali que ele possa identificar qual que é o número 1, 2, o 3, o 4, 5, porque os pais não são eternos. E amanhã ele vai ter que fazer isso sozinho. Então, a gente não pode ficar pensando em tratar a criança como um coitadinho e deixa que eu faço, você não consegue. Não, a criança consegue, a gente se ajusta. A pessoa pergunta, mas você cozinha? Eu faço, o Henrico faz junto comigo, às vezes a minha esposa, às vezes faço sozinho, a gente mexe no fogão, eu mexo no fogão, faço churrasco. Sim, em algumas situações a gente precisa de algum apoio, sim, será que já está bom, não está bom? Mas na maioria a gente consegue identificar a situação, a hora que o arroz já secou a água, está na hora de desligar. Então tem que ensinar, tem que deixar a pessoa, vai queimar um dedo um dia, vai se machucar, mas sempre com cautela. A pessoa tem que ter a vida normal, tem que deixar bater asa, tem que ter a independência. Isso é importante. É importante você ver que toda hora você fala realmente da família, dessa união, dessa orientação. E, Arthur, deixa eu falar uma coisa, mas muitas vezes esses pais eles são pegos de maneira assim, digamos assim... Eles não aceitam. Eles não aceitam. Além de eles não aceitarem, eles não têm experiência e nem sabem onde buscar essa experiência. Hoje em dia, o que existe hoje na sociedade? Onde os pais procurariam isso para desenvolver esse conhecimento, para poder ajustar isso dentro do lar de maneira técnica? Não entrando no critério lógico do amor, da compreensão, da dedicação que a gente tem, mas como que começaria isso? Eu acho assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Muitas pessoas falam, procura as associações de cegos, as instituições de cegos. Eu acho que é importante procurar para ter um apoio de como lidar com algumas situações, mas você não tem que seguir, você tem que usar o bom senso, porque muitas dessas instituições, dessas associações, eles precisam dessa pessoa ali como um coitado ali dentro, e eles tratam as pessoas como coitado mesmo. Então, olha, mamãe, não deixa ele fazer isso. Não, ele tem que fazer. Se ele quiser fazer, ele pode fazer. Se ele quiser jogar bola, ele vai aprender a jogar futebol, vai cair, vai bater, vai dar cabeçada com o outro. Eu me machuquei várias vezes, mas a gente não pode deixar de fazer. E um erro que eu acho que tem muitas pessoas seguem muito o que as instituições de cegos falam. Então, hoje não pode mais, mas antigamente tinha instituições de cegos que as crianças ficavam internadas. O pai falava que você tem essa deficiência, você tem que ir para lá, eles que vão cuidar de você. Quando você tiver criado, você volta para dentro de casa. Então, eles iam para lá, ficavam no colégio interno e viviam num mundo, numa redoma de vidro, só entre cegos, só entre pessoas cegas, e não conviviam na sociedade. E depois saíam, vinham para casa e os pais continuavam mantendo da mesma forma, porque não conviveu com pessoas que enxergavam, não convivia com dificuldades, com enfrentar situações adversas, né? Então, eu acho que sim, a gente tem que procurar as instituições e mais seguir o bom senso. Aprender o que eles têm de bom para falar para a gente, aprender o braille, aprender a fazer locomoção, principalmente as crianças desde pequenas, usar a bengala, fazer a locomoção de ambiente, saber
usar bastante o ouvido, de saber a hora que você está num ambiente onde você está num ambiente que é aberto, ou onde está um ambiente mais fechado. E tudo isso você consegue ir aprendendo com o tempo, né? E essas orientações tem tudo nas Você vai aprendendo, associações. eles fazem isso, né? Aham. Eles têm isso, eles utilizam disso. E outra coisa que eu acho que os pais não devem e não devem seguir é tipo, meu filho não vai estudar numa escola normal, que eu diria assim, não que os Uhum. outros não sejam normal, mas não vai deixar de estudar no Marista, por exemplo. Vai estudar no Marista, por que não? Ele tem direito, ele só não enxerga. Como vamos tratar isso dentro da escola? Junto com os coordenadores, junto com a pedagogia, com o pessoal. Vamos junto conversar, né? Todos vamos conversar para saber qual atitude tomar, como fazer e Existe seguir. orientação política dentro das escolas? Você sabe se existe uma orientação dentro das faculdades, dentro da escola sobre os deficientes visuais, assim? Existe uma lei Aham. que é obrigado as pessoas a receberem essas crianças com deficiência. Uhum. Tentaram mudar isso nesse último período. Houve um manifesto muito grande, não conseguiram, porque queriam tirar o direito das crianças delas estudarem com pessoas que enxergavam, pessoas que, entre aspas, normais, né? Mas Uhum. mais para o pessoal entender, pessoas que não tinham nenhuma limitação, nenhuma dificuldade. Então eles tentaram tirar isso no ano passado, retrasado, mas não conseguiram. Em termos, acho que no tribunal o pessoal conseguiu reverter tudo isso. Então as crianças que têm paralisia cerebral, autismo, Down, eles têm o direito de estudar nas escolas regulares. Claro, a gente precisa às vezes fazer o contraturno para fazer uma aula de reforço, uma adaptação. Eu mesmo, em algumas vezes eu cheguei a ter tipo um professor particular para ajudar, principalmente as matérias que tinham muita leitura, eu precisava de uma ajuda, de um apoio maior. Então vinha uma pessoa, ficava lendo comigo, estudava, fazia eu entender a matéria de uma forma mais fácil para poder depois fazer uma prova. Então é aí que o pessoal fala do contraturno, né? Fazer um reforço para poder ficar bem na escola. Você vê, é aceitar o problema, É, né, Arthur? tem que aceitar. Isso tem que aceitar, né? Acho que os pais têm que aceitar primeiro, porque enquanto os pais não aceitam, eles passam essa não aceitação para a criança cresce revoltada, brava, né? Então, acho que os pais, principalmente, aí vamos falar entre pai e mãe, eu acho que as mães assimilam mais rápido, aceitam mais rápido, e os pais, eu vejo pelas pessoas, os pais sempre têm mais dificuldade, o pai em si, né, homem, tem mais dificuldade em aceitar e querer apoiar a própria esposa e fazer com que essa criança, né, tenha uma vida normal. Tem que começar dentro de casa, né, Arthur? Essa normalidade de vida tem que começar dentro de casa, né? Arthur vai lá e pega um copo, Arthur vai lá e se faça alguma coisa. Exatamente. Dá as funções normais, né? Eu não consigo. Como não consegue? Vai lá e faz essas coisas. Tem que levar desse jeito, né, Arthur? Levar as coisas mais dentro de uma naturalidade mesmo, né? É bem por aí. E eu sempre tive uma vida assim, mesmo hoje, assim, sempre tive uma vida normal. Eu sempre viajei muito com a Lúcia, antes da Lúcia, com os meus pais. Então, assim, a gente sempre não tinha limitação, meu. E sempre tentava. Vai dar certo, vai dar errado, ali na frente a gente fica sabendo, né? E com essa de viajar bastante, até acabei pegando outro gancho, que foi da Tecnovisão, né? Que eu acabei me envolvendo muito em inclusão, muito em acessibilidade. E aí eu viajava muito para dar treinamento, curso, palestra. A gente fazia eventos internacionais, às vezes. E eu via que o pessoal que não enxergava, eles tinham muita dificuldade em viajar, limitações para viajar, dúvidas de como viajar. E na época eu até falei para a Lúcia, eu falei, nossa, eu acho que tem mais um nicho de mercado que a gente Olha que interessante. pode abraçar. Uhum. E foi que em 2017, mais ou menos, 2016, 2017 a gente amadureceu essa ideia. E acho que final de 2017, início de 2018, assim, a gente lançou uma agência de viagem, que na época foi específica para atender pessoas com deficiência.
seja ela visual, intelectual, cadeirante. E claro que acabou dando, assim, deu muito certo, foi um retorno muito legal, assim, supriu todas as nossas expectativas. E aí a gente lançou para os familiares, né? Então a pessoa viajava, meu filho viajou, gostou, queria viajar também. Então a gente atende todo mundo. A gente trabalha sempre com coisas personalizadas, entendendo qual que é a necessidade daquele viajante. Como é que é o nome da empresa? Viagem Acessível. Viagem Acessível. O site é www.viagemacessível.com.br. Lá tem o Instagram nosso, tem YouTube, tem tudo ali. E tanto faz para deficiente visual, auditivo, cadeirante. Tudo. Nós estamos trabalhando estamos trabalhando num grupo agora. Nós fomos procurar. Se as coisas caem no nosso colo, graças a Deus. Acho que não, nada cai no colo. Nada cai no colo. Não, assim, as pessoas procuram. As coisas são conquistadas, né? Sim, a gente faz um trabalho bem. Lógico. Sim. O trabalho é bem feito, né? É feito com dedicação. Então, né? A gente foi procurado por uma pessoa que dá aula de Libras, que ele quer levar um grupo. Tem pessoas que querem viajar, pessoas surdas, e eles querem viajar. E se a gente teria condições de fazer um grupo, uma viagem para esse pessoal. E nós estamos montando, estamos elaborando esse grupo. É claro, existem alguns cuidados que temos que ter. Tem que ter intérpretes junto viajando, porque eles precisam de Libras para se comunicar. Alguns falam, mas nem todos falam, escutam só, né? Não escutam e não falam, então tem algumas situações que só com Libras. E nós estamos montando esse grupo, a Lúcia está cuidando disso, para a gente ver se agora em julho consegue fazer o primeiro grupo de pessoas surdas viajando aqui no Brasil. E assim a gente foi especializando, então a gente faz bem coisas personalizadas, não são pacotes desses de internet, a gente entende a necessidade da pessoa, qual é a limitação dela, qual é a dificuldade que ela teve na última viagem, o que agradou, o que não agradou, para a gente tentar trazer isso para a realidade atual e fazer com que essa viagem dela seja a mais perfeita possível, que atinja todas as expectativas, sonhos e dedicações dela. Assim, a gente trabalha em cima disso. Nossa, sensacional. É bem legal. Arthur, me dá uma mensagem final aí em tudo isso que você passou na sua vida, nessa sua experiência de vida. Eu acho que assim... que você teve aí, porque você, assim, é impressionante, né, o jeito que você fala, como você conduz as coisas, né? E você vê que daí você fala assim, as coisas caem no colo, né? Não, Deus, sempre você fala, você tem seus anjos, né? Teve seus anjos, vai terá, né? Tem esse seu menino que é um cara espetacular, né? Que eu acho que o Arthur, o Henrique é um cara que deu muito certo na vida, já deu muito certo na vida, né? Então, eu acho que ele não caiu no seu colo, né? Ele vem dentro de uma estrutura de um lar, né? Então... E é uma coisa legal, até você falou do Henrique, que né, às vezes os amigos dele vêm em casa, e eu, pelo menos no começo, você ficava meio preocupado, né? Molecada, todos, Henrique, aqui, eu. Só que sim, todos recebem, todos ajudam, todos tratam super bem, todos, é super inclusivo. Então, aquele medo que você tem passa rápido na hora que você conhece o pessoal te apoia, o pessoal ajuda, o pessoal trata você como se nada tivesse de problema nenhum, entendeu? De visual. Não, e Arthur, deixa eu falar uma coisa, você engana muito. Então, esse é outro problema. Que você engana demais, porque então. assim, a primeira vez que eu te vi foi lá no Eco Medical no Center, Eco, né? Que o Henrique foi com, acho que foi com o Pedro, com o Matheus, né, Henrique? A gente foi, e você foi junto, né? E assim, você estava junto, você estava andando, eu estava mostrando o hospital, né? O hospital estava para ser inaugurado, eu estava mostrando o hospital, né? E você sabe que eu demorei para entender o que estava acontecendo ali, porque você agia. Acho que só no final do que no final que eu comecei, que eu comecei a pensar assim, não, mas você é deficiente visual, porque então eu não tinha percebido. Mas isso depois de 2 horas que a gente estava andando você foi perguntar só no finalzinho. No hospital, né? Você vê que a capacidade sua de adaptação, assim, eu acho que da audição que você consegue ainda
eu acho que você consegue ter esse visual gráfico de onde as pessoas estão, de onde as pessoas estão apontando. Era uma coisa impressionante, assim. Essa adaptação é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Então, eu acho assim, eu sempre falo pro pessoal, não desanime, né? A gente sempre tem uma luz no fim do túnel, a gente tem que acreditar que a gente vai vencer. E eu tive isso como meta, e tenho isso como meta, né? As dificuldades existem, e eu estou sempre derrubando barreiras e vencendo. Eu acho para um pai, para uma mãe que tem um filho que foi identificado com deficiência visual ou alguma deficiência intelectual, auditiva, eu acho que a gente não pode perder a fé, não pode perder as esperanças. A medicina está muito avançada, para muitos casos a medicina está muito avançada mesmo. Na parte de visão, a gente sabe que tem transplante de célula-tronco, tem muita coisa que está evoluindo. É questão de tempo e com certeza, talvez não para mim, mas para outros que virão aí, com certeza vai ter coisa pra nova. Você. Para você. Com certeza. Não, eu tenho você, esperança que sim. Eu acho que essa parte de célula-tronco, acho que é uma coisa que está bem avançado. Está super avançado. E isso vai ser do dia para a noite. Está bem avançado. Isso vai ser um envelope que vai ser aberto um dia e vai vir uma notícia. Isso a gente acredita que realmente vai vir algo muito rápido, a medicina vai evoluir muito nessa tem evoluído, terapia graças genética, a Deus, acho que para muita coisa tem evoluído. Tem muita coisa que a gente fala, putz, não imaginava que isso tinha solução e hoje já tem. Então, é isso, o pessoal não pode desanimar, ter fé sempre, contar com a família, acho que é muito importante, o apoio da família. Isso a gente não pode deixar nunca de lado. Boa. Tur, mantenha essa sua missão. Obrigado. E obrigado aí. Quero agradecer mais uma vez, Marcos, pelo seu tempo que esse bate-papo foi muito legal e sempre que precisar de alguma coisa, pode contar com a gente. Não, eu que agradeço. A gente sempre aprende demais aqui, né? E eu vou te falar assim, até parece estranho falar assim, mas eu brilho no seu olhar, né? Você fala com brilho no olhar mesmo, né? É interessante a gente... Eu vejo isso em você. Foi como eu te falei, depois de 2 horas de estar andando com você, eu falei assim, mas escuta, você não enxerga? Né? Foi bem assim mesmo. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali, né? Da capacidade que você teve. Então você vê que existe essa esperança, igual a gente está falando, existe a esperança da célula-tronco, existe um amanhã, né? Se não fosse essa tua força familiar, a ajuda dos seus irmãos, talvez você não tivesse encontrado a Lúcia, talvez o Henrico não tivesse aqui com a gente, né? Com certeza. Que vai ser um cara que vai ser um médico sensacional, tenho certeza. Ele vai dar orientação. Está estudando para isso, bastante. Ele está estudando para isso, ele estuda para isso, ele vai dar orientação para o meu filho, né? A vida é um palco, né, Arthur? A gente entra no palco, representa, desce do palco e graças a toda essa força, essa sua determinação é que a gente consegue fazer um mundo melhor mesmo, né? São esses momentos de superação mesmo que faz com que a gente pode se tornar uma pessoa pior ou uma pessoa melhor. Daí vai de você, né? Vai da sua estruturação. É verdade. E você pegou dessa situação de você podia escolher um caminho de amargura, um caminho de desilusões, né? Mas não, vendo oportunidades, né? Criando oportunidades, né? Aceitando oportunidades, recebendo graças, anjos que foram surgindo na sua vida, né? Mas isso é tudo porque o seu coração sempre se manteve aberto, né, Arthur? É verdade. Então, sempre com esperança, não, isso que é a sua esperança, não, calma, vai dar certo, você vai perder, não, calma, vai dar certo. E no fim dava certo. E no fim vai dando certo. É isso aí. Eu só deixar aqui o site da empresa, lá da Tecnovisão, é tecnovisão.net, quem quiser tiver algum conhecimento. Então vamos colocar, então, da Tecnovisão é o material que você usa para deficientes visuais. Isso, que é o site www.tecnovisão.net. Tá. Ponto .net é importante. Ponto .net. E o da agência de viagens é www.viagemacessível.com.br. E nos sites vocês têm todas as redes sociais ali, se quiser seguir, fiquem à vontade. Beleza. Obrigado mais uma vez. Tur, muito obrigado. Valeu. Queria agradecer demais novamente. Agradecer ao Henrico. Valeu, Henrico, por ter dado essa oportunidade aqui. E foi como eu te falei mesmo, né? Você é uma pessoa super especial, mas também com um pai desse ficou fácil, né, Arthur? É verdade. Ficou muito fácil. Queria agradecer demais novamente o Podcast Cristal, o Ser Médico Podcast e Medicina na Vida Real. Acho que tem esse intuito mesmo. Como eu sempre falo, a vida é a única opção mesmo. A gente tem que acreditar, tem que
tenha em mente que coisas melhores sempre elas vão vir. As dificuldades elas são passadas. Eu tenho um amigo meu, amigo que a gente treina, ele ganhou a Bíblia dele, ele sempre falou de Jó 1:9, leia isso para entender que as coisas elas estão caminhando fáceis, as dificuldades vêm, mas no final, quando a gente vem com fé, com família, com amizade, com esses princípios básicos de uma sociedade onde não deve ser perdido de maneira alguma, a gente consegue indo superando as dificuldades. Então, novamente, obrigado ao Ser Médico podcast, obrigado Shopping Cristal. Henrico, valeu, muito obrigado. Arthur, valeu. Obrigado a você, obrigado pessoal. Obrigado de coração. Até a próxima. Até a próxima.